Zelada e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje da hérnia de disco lombar. A hérnia de disco lombar, o que é importante saber sobre ela? A gente vai falar um pouquinho da epidemiologia, a fisiopatologia, o quadro clínico e o exame físico, que são extremamente importantes nesse tipo de lesão. Os exames de imagem, que podemos lançar mão para fazer o diagnóstico, a classificação das hérnias, tratamento conservador e o cirúrgico e as complicações. Vamos falar um pouquinho da anatomia. A embriologia, a coluna quando tem uma origem mesodérmica e os discos têm outra origem, remanescentes da notocorda. No desenvolvimento, quando a gente nasce, a coluna é um C. Quando começa, ela nasce reta, durante a fase fetal, ela é um C. No nascimento, ela fica reta. Quando começa a engatinhar, ela desenvolve a lordose cervical. E quando a gente assume a posição bípede, ela assume a forma em S que ela tem característica. Aqui é uma unidade funcional da coluna, composta por duas vértebras, o disco intervertebral entre elas e os ligamentos também, o ligamento longitudinal anterior, posterior, os ligamentos amarelo e interespinhosos e as facetas que articulam uma vértebra com a outra. O disco vertebral, então, é a unidade funcional da coluna. Então, a gente vê aqui na figura abaixo e à esquerda, um corte, como se fosse um corte axial desse disco. Tá? A gente vê umas fibras na parte da periferia, umas fibras, o ânulo fibroso, que são fibras radiais, e o centro formado pelo núcleo pulposo. Okay? E aqui a gente vê também a proximidade saindo a medula, aqui na parte central, e a saída de uma raiz pelo forame da vértebra, entre uma vértebra e outra. E aqui estão os elementos posteriores, o processo espinhoso, o processo transverso e os elementos anteriores, que é o corpo e o disco. E nessa figura aqui à direita, nós vemos qual que é o grau de exigência do disco de acordo com a posição. Então nós podemos perceber que o maior exigência é quando a gente se encontra assim, na posição sentada e com o corpo fletido para frente, que muitas vezes é uma posição que a gente assume durante nossas atividades do dia a dia, o que pode ser mais levar uma sobrecarga desse disco e levar a uma degeneração discal. Então a definição é a protrusão do disco intervertebral que pode comprimir estruturas nervosas ou mesmo a medula. Okay? Os fatores associados que podem ser que dá origem a esse tipo de lesão é o esforço físico, microtraumas de repetição ou alguma tipo de fratura, um trauma maior. A dor lombar ela tem início na segunda década de vida, enquanto que a doença discal ela é um pouquinho mais, com uma idade um pouquinho maior, que é na terceira e quarta década de vida. A maioria das vezes o disco se encontra mais, as rupturas do disco ocorrem entre L4 e L5, 95% das vezes, e ela é a causa mais comum, a hérnia, de lombociatalgia mecânica, okay? Mais de 90%. A fisiopatologia da doença discal, nós tem bem descrito 3 estágios de Kirkcaldy-Willis, que é a disfunção, em que ocorre já uma lesão da parte da periférica do ânulo fibroso, a instabilidade é a fase que ocorre a formação das hérnias, tá? E mais para frente, devido à instabilidade, ocorre a estabilização, que é quando tem a formação de alterações degenerativas, a presença de osteofitose, hipertrofia das facetas, entre outros. E como que isso ocorre? Ocorre uma diminuição dos proteoglicanos, que são componentes do núcleo pulposo, existe uma diminuição da hidratação, uma pressão irregular que leva a uma ruptura do ânulo, e expulsão do material nuclear, sinovite, erosão articular, osteófitos até anquilose na fase mais tardia. Okay? O quadro clínico, a lombalgia pode ser apenas uma dor axial localizada na parte lombar baixa, uma dor mecânica. Podemos ter o quadro clínico, que é a lombociatalgia, em que ocorre além da dor mecânica axial na parte lombar baixa, ocorre uma dor na irradiação para o membro inferior, e isso depende da raiz afetada. Então o paciente vai ter dor
que ele consegue desenhar o trajeto da raiz afetada, tá? E pode também se apresentar como a síndrome da cauda equina, que é a parestesia em cela, perda do controle esfincteriano e a reflexia. É o único caso de hérnia que é uma urgência cirúrgica, em até 24, no mais tardar 48 horas, para que não se torne uma coisa, para que isso volte a ter uma melhora e não fique uma coisa crônica e sem recidiva. Okay? O exame físico neurológico, então, é importante sempre testar a força motora dos membros inferiores, que vai de L2 a S1, a sensibilidade tátil, dolorosa, os reflexos também, que são patelar, correspondente à raiz de L4, aquileu, que é a raiz de S1, e o reflexo patológico também, nos casos de compressões mais da medula, que é sinais de liberação piramidal, que são Babinski, Oppenheim, Clonos. Então aqui temos o exemplo da raiz de L4, que sai logo abaixo do pedículo de L4, e ela vai pegar toda a sensibilidade da parte, corre pela lateral da coxa, ela vai em direção ao joelho e depois na parte medial do pé, ok? E a raiz de L5, que essas são as duas, a L4, L5 e S1 são as mais acometidas, em que a gente vê uma dor que corre até a parte dorsal do pé, ok? S1 é mais na parte plantar. Imagens. Quais são os sinais de alarme desse tipo de lesão? E quando tiver esses sinais de alarme, é obrigatório fazer uma investigação já no início do quadro clínico. Se a pessoa tiver mais que 150 anos, tiver trauma, déficit neurológico, perda de peso, tiver uso de drogas ou álcool, história de câncer ou tanto no momento quanto prévia, uso de corticoide, febre ou persistência da dor por um período mais prolongado, e que temos que diagnosticar ou afastar esse tipo de, pode ser uma fratura, um tumor, as infecções, as metástases, ok? Então a gente começa na fases iniciais. A radiografia em geral ela é normal, não tem nenhuma alteração, ela serve para descartar diagnósticos diferenciais, fraturas, lesões outras infecciosas, tá? Fraturas patológicas. E na fase mais tardia da doença degenerativa discal, ela já vai ter a osteofutose e essas alterações degenerativas da coluna, diminuição do espaço discal. O melhor exame é a ressonância magnética, tá? Em que a gente observa aqui, por exemplo, um corte da ressonância, corte sagital, em que a gente vê aqui entre um abaulamento discal aqui, que ele pega uma raiz aqui, provavelmente a raiz que ela é a raiz que está passando, então a raiz transeunte, uma hérnia posterolateral, uma raiz de L5, né? Uma lesão de L4 L5. Temos a classificação que a gente pode utilizar, são a classificação morfológica de Spengler, em que a hérnia pode ser protrusa, em que existe apenas uma degeneração, mas não existe extrusão do material do núcleo pulposo. Ela pode ser uma hérnia extrusa, em que já existe a extrusão do material do núcleo pulposo, mas ela mantém contato com a parte do núcleo pulposo, ou ela pode ser sequestrada ou migrada, em que ela tem um fragmento que perdeu completamente o contato com o núcleo pulposo. E também pode ser uma classificação por localização, que ela também é bastante utilizada. Ela pode ser uma hérnia central, em que a gente vê na parte da figura a parte laranja, é uma hérnia póstero-medial, paramediana, póstero-lateral, então na parte azul, tá? Ela pode ser uma hérnia foraminal, que ela quando está na extensão dos forames, ou uma hérnia extraforaminal, ou extremo-lateral, ou lateral também chamada, que é essa parte verde. Okay? Então, pela localização, se ela for mediana, aí a gente tem que ver qual que é o quadro clínico que ela vai dar. Se ela for mediana ou central, ela pode pegar tanto qualquer uma das raízes que está passando ainda, ou pode pegar, se for mais alta, ela pode pegar a medula ou uma cauda equina, e ter um fechamento completo, levando a uma cauda equina.
Se ela for uma hérnia centrolateral, recesso lateral, paramediana ou posterolateral, ela geralmente pode pegar a raiz que está passando no nível e vai sair no nível abaixo. Por exemplo, uma hérnia de disco em L4 posterolateral, ela pode pegar a raiz de L5 que está passando, que vai sair abaixo do pedículo de L5. Ou ela pode eventualmente também pegar a raiz que está saindo no forame. Tá? As hérnias foraminais, elas vão pegar a raiz que está saindo no nível. Então, se tiver uma hérnia foraminal em L5, você vai pegar a raiz de L5. Ok? O tratamento desse tipo da hérnia de disco é um tratamento conservador. Por quê? Ele é tratamento efetivo em 80% a 90% das vezes. Então, a gente, salvo situações em que haja uma apresentação com síndrome da cauda equina, a gente vai iniciar o tratamento conservador, que é repouso de 2 a 3 dias, uso de analgésico, anti-inflamatório, pode usar o corticoides agudos ou corticoide de depósito, pode usar acupuntura, associar procedimentos que sejam para tirar a dor, associado ao uso de fisioterapia, cinesioterapia, que são a fisioterapia do exercício físico, tá? Que seria fortalecimento da musculatura core, principalmente da musculatura abdominal, transverso do abdômen, quadrado do lombar, também a musculatura paravertebral lombar e que é o conjunto chamado de musculatura core, tá? E também pode ser associado a uma infiltração foraminal, que é uma infiltração direta no forame, onde tem a hérnia, onde tem a sintomatologia do paciente, e também para tirar a dor, e isso também propicia uma melhora da dor e facilita o tratamento conservador, a reabilitação. Okay? Mas nem sempre, como a gente viu, 80% a 90% responde com tratamento conservador. Mas existe uma falha, às vezes existem alguns casos que não respondem ao tratamento conservador. Então, se tiver uma falha do tratamento conservador adequado por pelo menos 6 semanas, ela pode ser indicado a cirurgia, de acordo com a sintomatologia do paciente. Então, se o paciente julgar que a sintomatologia dele é muito incapacitante, já fez todas as medidas conservadoras possíveis, não melhorou, então você pode indicar o tratamento cirúrgico. A síndrome da cauda equina é uma urgência, então você indica tratamento cirúrgico. Se houver um déficit motor progressivo, também é uma indicação que não é na chegada, mas é uma indicação absoluta também. Então, se o paciente progrediu, diminuiu a força motora, você viu ele na primeira semana e na segunda semana você reavalia o doente e ele tem uma perda maior do que ele tinha, quer dizer que o déficit motor progrediu, você documentou isso aí, então você indica uma indicação absoluta. E sempre quando você for indicar, o fundamental é que você tenha um quadro clínico compatível com a ressonância do doente. Então, se ele tem uma dor no trajeto de L5, você tem que ver que tem uma hérnia que pega a raiz de L5, senão a cirurgia não vai ser efetiva. Tá? E o princípio da cirurgia é a descompressão neurológica, tirar o que está imprimindo, o que está causando a sintoma do paciente, que é a hérnia que está comprimindo a raiz que ele tenha a dor. Okay? E quais são as opções de tratamento? Principalmente a microdissectomia, que a gente faz uma hemilaminectomia e faz a retirada do núcleo pulposo, faz a retirada do sequestro da hérnia, ok? É uma cirurgia que você pode fazer tanto por via aberta ou por via utilização de lupas e microscópio, ok? Também temos a dissectomia e a artrodese. Então, quando que a gente indica? Se houver alguma instabilidade associada ao raio-x dinâmico, tiver documentação, ou se houver uma instabilidade criada durante a cirurgia. Para descomprimir, ele teve que fazer uma ressecção de 2 facetas, por exemplo, alguma lesão que cria uma instabilidade. Então, você pode lançar a mão da artrodese. Mas você sempre vai do mais simples para o mais complicado. Então, você começa pela microdissectomia, se não houver nenhuma estabilidade, não é necessário artrodesar. Ele não tem nenhuma vantagem sobre a hérnia, ok? Sobre a microdissectomia simples. Existem também as técnicas minimamente invasivas, que podem ser, por exemplo, as artrodeses que fundem o corpo. Ele também são procedimentos maiores, que têm maiores riscos de complicação, e também são reservados para alguns casos que você necessariamente precisa
ter uma instabilidade associada e precisa de fazer artrodese, que não é o caso. Então, a maioria das vezes, lembrando do princípio, você vai partir para uma descompressão neurológica, que é o princípio de tratamento. Então, você tira faz o procedimento mais simples para tirar a hérnia e tirar o sintoma do paciente, ok? Hoje em dia também uma técnica minimamente invasiva descrita é a dissectomia endoscópica, que ela pode ser feita tanto via transforaminal ou por via interlaminar, tá? Então é um tipo de tratamento também. As complicações: hérnia recorrente chega até 12%, infecção pós-operatória chega a 3% de complicação, lesão do saco dural pode até 4% associada a mau resultado, e instabilidade é variável. Então, sempre tem que ter isso em mente na hora de indicar um procedimento. Então, sempre indicar quando tiver essas indicações absolutas. A bibliografia utilizada para fazer essa aula para vocês foi essa que a gente vê no slide. E muito obrigado.